Bem, enquanto as crianças descem, pode se assentar. Pensa rapidinho aí, três vantagens que você tem como cristão, tá bom? Práticas. Pensa aí, não precisa falar não. Quais são as 3 vantagens ou 3 privilégios, vamos dizer assim, que você tem como cristão no Senhor Jesus Cristo? Eu queria ler com os irmãos Romanos capítulo 8, pode abrir. Eu vou ler na ARA, que é a versão que eu prefiro, mas depois, na hora que eu for expor aqui para os irmãos, eu vou pôr na NA, tá bom? Que eu sei que a maioria segue. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, a partir do verso 1, diz assim. Acompanhe na sua Bíblia. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós de sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho,
a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus, do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Senhor, eu quero colocar nas tuas mãos a nossa vida. Obrigado pela tua palavra, que é viva e eficaz, penetra no nosso coração, mexe com as nossas emoções, mas também com o nosso raciocínio. Queremos clamar ao Senhor por cada um de nós. Por mim, que estou aqui, que o Senhor me use como vaso nas tuas mãos, que eu não seja empecilho de alguma forma, para que a tua palavra seja viva e eficaz no coração dos meus irmãos. Da mesma forma, eu oro pelo coração de cada um aqui, que a tua palavra seja eficaz, ela traga conforto, traga intimidade com o Senhor e traga mudanças, aquilo que nós precisamos mudar. Obrigado porque o Senhor é um Deus bom, um Deus que não nos trata segundo nosso pecado, a nossa iniquidade, mas nos trata com misericórdia e com amor. Fica conosco nesse tempo que vamos olhar a tua palavra. Eu oro assim, grato, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Muito bem. Muitas vezes, ou a maioria das vezes, as pessoas acham que a palavra de Deus ela é apenas correção, né? E ela é correção. Ela é exortação, verdade, né? Quando se abre lá o texto que fala que toda a escritura é útil, né? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, mas a palavra de Deus também é bálsamo, ela também é conforto, ela também é refrigério para o nosso coração. Por que eu estou dizendo isso? Né? Porque ao olhar um pouquinho para esse texto que nós vamos compartilhar, nós vamos perceber quantas bênçãos Deus tem para cada um de nós. Né? O quanto nós somos desafiados a olhar a palavra de Deus, a tirar dela lições para a nossa vida. Eu queria que você olhasse com bastante atenção. Deixa eu ver se eu vou... Como é que está aqui? Ó? É só tocar? Ou você roda para mim, Nicão? Porque aqui não está funcionando. Deixa eu ver, peraí. Muito bem, o texto é esse. Vamos ver se vai dar 3 palavrinhas, não? Muitas palavras. Como é que eu rodo aqui? Está indo para frente? Eu coloquei o título do nosso bate-papo hoje: a certeza e os privilégios e os desafios da salvação. Se você quiser pensar numa grande ideia para o texto todo, para o capítulo todo, você pode pensar nela como a vitória do crente sobre a morte e o pecado é fruto da vontade do Pai, da obediência do Filho e da ação do Espírito, demonstradas pelas bênçãos recebidas e pelas mudanças vividas. 2 coisas:
Aquilo, a vitória do crente sobre a morte e sobre o pecado, ela é um plano do Deus Trino, mas ela se evidencia na nossa vida pelas bênçãos recebidas através disso e pelas mudanças vividas. As alterações que que o Espírito Santo promove em nós. Antes de mais nada, deixa eu conversar um pouquinho com vocês sobre o contexto de Romanos para a gente poder entender. Romanos, de uma maneira bem simples, foi datado aqui 57 depois de Cristo, tá? Então, 25 anos, 23 anos depois da morte do Senhor Jesus Cristo. É uma congregação mista, judeus e gentios, de maioria de gentios. Se você olhar lá, você está em Romanos 8, se for para Romanos 11, 13, você vai ver ele falando que eram muito mais gentios do que judeus. A carta apresenta, de uma maneira geral, o plano de redenção de Israel, tá? E o papel que Israel ainda tinha, o plano de redenção geral, e o papel que Israel ainda tinha nessa rejeição, apesar de ter rejeitado o Senhor Jesus Cristo e ter saído do centro da história, e a história ter passado a ser contada por Jesus, ainda Israel tinha um papel importante. Por que isso é interessante? Essa carta ela tem um grande valor teológico. Ela é considerada por muitos como um tratado teológico. Mas ela não é só isso. Algumas coisas aconteceram que são interessantes. No ano 49-50 depois de Cristo, um imperador chamado Cláudio expulsou todos os judeus de Roma e mandou eles embora. Foi daí que surge o conhecimento e a amizade e a irmandade entre Paulo, Áquila e Priscila, em outra localidade. Áquila e Priscila, oriundos de Roma. Então havia uma grande perseguição contra judeus, que logo 4, 5 anos depois foi desfeita e foi liberado o retorno deles, para quem quisesse. Alguns anos depois, no ano 70, foi quando Nero incendiou Roma e colocou a culpa nos cristãos. Então é nesse contexto de começo do Evangelho, uma igreja mista com muitos gentios, muita perseguição, que Paulo escreve. Então ela é sim uma carta teológica, tem muitos conceitos que eu não vou passar aqui, mas só de ler a carta você já percebe, só de ler esse capítulo você já percebe como ele trata os assuntos de uma maneira até meio complexa para a gente. Mas é uma carta, não deixa de ser uma carta para uma igreja que precisava de orientação, de auxílio. Qual que é o objetivo desse capítulo? Qual a intenção pastoral primeiro dele para a carta? Tentar abafar as primeiras chamas de disputa e divisões entre judeus e gentios. Você está com Romanos aberto aí? Vai lá para capítulo 12, versículo 3. Bem rapidinho, só para ilustrar. 12, versículo 3 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, isso é versículo 1, né? Que apresenteis o vosso como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos para a renovação da vossa mente. Aí no 3 ele fala assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu. Então, já estava vendo, naquele meio, uma divisão entre judeus e gentios. Né? E ele escreve para aplacar, para orientar e acalmar. O objetivo do capítulo que nós lemos: mostrar a garantia da vida eterna,
porque eles começavam a duvidar, porque estavam crendo, mas de repente vem perseguição para judeus, são expulsos, são mortos, são maltratados, daqui a pouco eles voltam, aí vem uma perseguição sobre os cristãos, né? Perseguição violenta ao ponto de fazer cristãos serem colocados como tochas humanas para iluminar a cidade à noite. Todas essas coisas. É nesse contexto que a igreja está. E não era uma igreja como a nossa, com CGC e endereço, né? Se você olhar lá capítulo 15, 16, ou no comecinho lá, capítulo 1, você vai perceber que era uma igreja de pequenos grupos, né? Como os nossos cultos de quarta-feira, né? Eram igrejas, eram bolsões ali, né? Tá? E ele manda essa carta para fortalecer o coração daqueles irmãos. Mas fortalecer com o quê? Lembra que eu perguntei para você pensar 3 bênçãos, 3 privilégios de ser um cristão? E eu queria compartilhar com vocês o que ele passa para eles, né? Quais os privilégios de ser um cristão. Primeiro, do 1 ao 13, ele vai deixar claro para aqueles cristãos lá de Roma que o cristão está livre da condenação eterna e da escravidão do pecado. Algo muito importante, algo que os cristãos sofrem até hoje, algo que é uma questão fundamental em muitos bolsões que praticam religiosidade, né? A certeza da vida eterna. Algo que parece ser tão simples para nós, algo que parece ser algo que a gente nem dá valor, né? Mas tem gente hoje, né, que olha para a palavra de Deus e pergunta: será que eu sou salvo mesmo? O que eu preciso fazer? Né? E nós não estamos passando por nenhuma daquelas dificuldades, né? Mas mesmo assim, muitas vezes quando você passa por dificuldades, ou por, né, seja elas financeiras, seja elas de saúde, seja elas de relacionamento, né? Será? O que está acontecendo? Né? Eu faço tudo certinho. Então, Paulo escreve para dizer: olha, o cristão verdadeiro, ele está livre da condenação eterna e da escravidão do pecado. Ele começa no versículo 1 dizendo assim: agora, pois, já não existe mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ele está falando para aqueles irmãos: olha, não existe mais condenação. Você consegue entender isso? Nós temos dificuldade em entender isso, meus irmãos. A gente olha, mas eu não preciso fazer nada? Eu não preciso nada. E ele fala: não, já não há mais condenação. É passado. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, não tem mais condenação. E aí do 2 ao 4 ele explica por que isso é uma verdade. Porque não depende de nós. Porque a lei do Espírito da vida, isto é, aquilo que movimenta as pessoas que estão em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer, em cima, a lei do Espírito da vida, ou lei do pecado, é a nossa condução, é o que nos rege, é aquilo pelo que nós vivemos. Aqui no versículo 3, a lei já é a lei deuteronômica lá, tá? Mosaica, já é a lei. Ele está dizendo: aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso fez Deus enviando o seu Filho. Ele está dizendo: olha, eu sei que você não consegue fazer isso sozinho. Eu sei que você não consegue segurar a sua salvação. Eu sei que você não consegue se salvar, nem segurar ela. É por isso que eu vou mandar o meu Filho. Em semelhança de carne, no sentido de que realmente humano, mas sem pecado.
Assim, e aí ele fala, semelhança pecaminosa no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então ele diz, olha, agora já não tem mais condenação. Você já parou para pensar nisso? Né? Pensa assim, é motivo de gratidão, é motivo de alegria, é motivo de tranquilidade. Olha, eu não sei vocês, mas eu sei quem sou eu. Viu? Eu não sei quem são vocês. Eu encontro com vocês no domingo, a gente se cumprimenta, tudo bem, paz. Mas diante do espelho, né, eu sei quem é o Taliba. E eu sei o quanto isso é importante para mim. Se esse versículo não fosse uma realidade, meus irmãos, eu estaria lascado. Então, a primeira bênção que nós temos que valorizar e perceber o quanto Deus é maravilhoso é que agora já não existe mais condenação para os que são em Cristo Jesus. E ele explica, aí ele, logo em seguida do 5 ao 8, ele vai dar uma explicada rápida. Eu vou falar rapidamente com vocês. Ele explica qual é a diferença entre essa inclinação. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. A ideia de se inclinar aqui é pender, é aquilo que você pensa o tempo todo. Deixa eu perguntar para você, quando você levanta na segunda-feira, bota o sapato e fala, vou trabalhar, o que está na tua mente? Só o trabalho? Quando você cumprimenta os seus filhos de manhã, né, e despede eles para ir para a escola, né, o que tem na tua mente? Só essa vida aqui? Ele está dizendo as inclinações, aquilo pelo que nós vivemos 24 horas por dia. Né? Os que se inclinam para as coisas da carne, né, vivem segundo a carne. Pois a inclinação da carne é morte, mas do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aqueles que vivem as suas vidas o tempo todo pensando só nesta vida, esquecendo que Deus existe, né, não conseguem agradar a Deus, mesmo que venham no culto no domingo à noite. Mesmo que participem dos cultos de oração. Por quê? Porque aqueles que vivem com a sua vida 24 horas por dia pensando nas coisas desta terra, não conseguem agradar a Deus. Então eu vou ver só, não é a ideia de viver só pensando nas coisas do céu, é que não existe separação. E a gente faz separação, ou a gente vive o tempo todo as coisas da carne, e no domingo a gente vive a igreja, ou a gente vive, né, um outro, não é um outro. E aí ele termina, está pequeno, mas eu explico. Ainda, o cristão está livre de condenação da vida eterna, por quê? E aí ele começa a dizer o que acontece conosco de verdade, aqueles que são cristãos. Mas vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Isso não é uma dúvida, isso é uma constatação. Tá? Se vocês estão no Espírito, né, ele está dizendo, vocês porém não estão na carne. Por quê? Porque o Espírito está em vocês. Ele está dizendo é isso. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou, aqui ele está falando do nosso corpo mortal.
nossa carne. Ele está dizendo, no versículo 10 ele fala do corpo, e no 11 ele fala, olha, presta atenção, você, assim como Cristo ressuscitou, você também vai ressuscitar. O que ele está dizendo aqui é isso. E no 12, 13, ele coloca algo interessante para a gente pensar. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente viverão. Ele está dizendo, olha, existe uma lei que ela está muito clara, né? Não tem como ter o Espírito de Deus e não passar por aquilo que o versículo 13 fala, e não buscar mortificar os feitos da carne. Não tem como. Então a ideia aqui é, eu na minha semana, durante a minha semana toda, de segunda a sexta, de segunda a domingo, ou de segunda a segunda, eu levanto, vou tomar café. Como é que eu mortifico os feitos da carne? Tomando café. Né? Como é que eu vou para o trabalho e como é que eu mortifico os feitos da carne indo para o trabalho? Né? Se eu levanto já logo de manhã, já discuto com a minha esposa por algum motivo, que a mesa não ficou muito bem posta, por algum motivo, já não estou. Se no caminho entre o meu trabalho e a minha casa e o trabalho, eu já fico irritado com alguém que quis passar na minha frente e já não estou mortificando os feitos da carne. E assim por diante. Então, primeiro ponto, já não há mais condenação. Nós estamos livres da morte e estamos livres do poder do pecado. Hoje a gente só peca porque quer. Hoje nós não pecamos, nós somos pecadores por natureza na condição de pecadores. Mas na prática, qualquer pecado que você pensar, da fofoca ao assassinato, é porque eu quero, eu posso não fazer. O cristão tem a capacidade nele de não fazer. Primeira vantagem de um cristão. O cristão está livre da condenação eterna e da escravidão do pecado. Segundo, o cristão recebe pelo Espírito Santo a confirmação de sua filiação. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Paizinho, Pai querido. Intimidade com Deus. Você tem intimidade com Deus? Eu tenho intimidade com Deus. Quando eu falo você, eu estou dizendo, eu estou me pondo no bolo também, tá bom? O Deus é algo longe. O próprio Espírito confirma com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aqui é uma confirmação sobrenatural. Não tem como. Tá? Aqui é o Espírito de Deus testificando ao nosso ego que nós precisamos mortificar os feitos da carne todos os dias porque nós somos filhos de Deus.
E aí no 17 vem um desafio para a gente. Se somos filhos, somos também herdeiros. Ah, que beleza, né? Somos herdeiros. Amém. Né? Só que o texto não para aí. O texto fala que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Legal, ótimo. E aí ele termina dizendo, se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Né? Essa ideia de um cristianismo sem sofrimento, né? Ela é uma ideia demoníaca. Um cristianismo sem sofrimento. Nós vamos conversar mais sobre isso. Mas você já parou para pensar que se eu te perguntar hoje, você é filho de quem? Além do seu Zé e da Dona Maria. Você é filho de quem? Né? Eu sou filho de Deus. Pensou no privilégio? Já parou para pensar? Né? Olha, não tem mais condenação. Sabe de quem eu sou filho? Sou filho de Deus. Por quê? Porque eu sou a azeitona da empada? Não. Porque Cristo fez isso. Primeiro, estamos livres de condenação e de escravidão do pecado. Segundo, temos uma filiação. Mas essa filiação exige de nós sofrimento. Me diz uma coisa, como é que a gente sofre hoje por Cristo, gente? Vai ser martirizado? Hoje tem gente pregando a gente na estátua aí? Ainda não, né? Por enquanto. Mas como é que se sofre por Cristo hoje? Nós temos que pensar nisso. Quando eu já falei um pouquinho aqui, hoje ainda, da nossa mortificar os feitos da carne todos os dias, é uma forma, né? Quando eu tenho coragem de negar aquilo que precisa, você já recebeu uma oferta indecente no seu trabalho? Né? São oportunidades. Você já recebeu um troco a mais? Coisinha simples. Né? Ele está falando sobre sofrimento. Né? Mas perceba que ser um cristão hoje, nos valores desse mundo, ser um cristão verdadeiro e demonstrar isso, vai te trazer sofrimento. Se não te trouxer sofrimento, ser um cristão hoje, né, de alguma forma nós estamos dando uma escapada. Não tem como. Com esses valores que tem aí fora, né, o que o mundo está ensinando, o que o mundo está pregando, você ser um cristão vai te trazer sofrimento. Mas lembra, se com ele sofremos, com ele também seremos glorificados. Mais um aqui. O cristão tem como marca, do 18 ao 25, o cristão tem como marca a esperança e a paciência. Como é que anda a sua paciência? Você responde, não faz careta não, como diz o pastor. Faz careta que eu estou vendo as caretas. Faz careta não, faz cara de paisagem aí, ó. O cristão tem como marca a esperança e a paciência. No 18 ele fala assim, porque ele está emendando, tá? Ele está fazendo relação com o 17 aqui, que é o sofrer por Cristo. E aí ele fala, porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E aí ele fala da natureza. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus.
Porque a criação está sujeita à vaidade. Aqui vaidade é pecado, é corrupção, né? Tá? E ele fala a própria, mas por causa daquele que a sujeitou. Deus, lá no Éden, lá em Gênesis 3, condenou a natureza também, junto com o homem. Na esperança de que a própria criação seja liberta do cativeiro da corrupção, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E aqui é interessante a gente pensar, né, que a criação sofre angústias até agora, mas ela está aguardando a libertação do cativeiro. Isso nos faz lembrar que nós temos uma obrigação de cuidar da terra. Porque a ideia é que isso aqui tudo vai ser renovado. Né? Então o cristão tem como marca a esperança e a paciência. (versos 23, 24 e 25), ele volta a falar do cristão, da vida do cristão. Ele faz aquela janela para dizer da criação e volta a falar dos filhos de Deus. E não somente ela, mas também nós, que temos as premissas do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Novamente a ideia de aguardar a redenção do corpo aqui. Não só do espírito, mas do corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Pois quem espera o que está vendo? Pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. A esperança e a paciência é uma marca do crente. Aguardar, né? Como é que você reage, né, às demoras, né, nas respostas de oração de Deus? Com paciência, né? Como é que você aguarda? E quando a gente olha para tudo isso, a gente conversa às vezes sobre como é que está a questão do mundo, e não só a questão do mundo. Olha aí, acabamos de ver lá em Ceuta tudo o que estava acontecendo, cristãos sendo mortos na Nigéria, aqui o Brasil, né, complicado. Como é que está a tua esperança? Você permanece firme aguardando, né, a volta do Senhor Jesus Cristo? Então, terceiro, como o cristão tem como marca a esperança e a paciência. Lembra disso, né? Quando você chutar lá, acordar com pressa e chutar o pé da cama com o dedinho, lembra que o cristão tem que ter paciência e esperança, né? Tá bom? Mais uma coisa para a gente se alegrar: o cristão é constantemente ajudado e direcionado. Meus irmãos, nós não estamos sozinhos aqui. Do 26 ao 30, 26 e 27, ele fala de um ajudador. Quem é o nosso ajudador? Da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esses gemidos inexprimíveis aqui não é blá 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 não, tá? É a ideia de gemer mesmo, tá? Pode ser uma ideia interpretar aquilo que nós estamos pedindo. É mais ou menos assim. Deixa eu ver se eu consigo fazer a leitura. Você vai e pede: Senhor, me dá você já tem um carro bom, tá?
Não é pecado também não. Mas se você pede, Deus, me dá um carro melhor porque meu vizinho tem e eu quero lá, estou mortificando os corpos. Estou mortificando ou eu estou aumentando os feitos da carne? Porque o meu vizinho comprou um carro novo, também preciso ter. A rua inteira tem carro novo, só eu que estou com carro velho. Senhor, me dá um carro. Aí o Espírito, com gemidos inexprimíveis, fala, Senhor, né, deixa... Então, faz o carro dele quebrar para que ele possa valorizar um pouco mais do que ele já tinha. É mais ou menos assim. O Espírito intercede por nós. E o 27 fala, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Nós temos um ajudador que vai interpretar a nossa oração diante de Deus para que a vontade de Deus na nossa vida seja feita, não a nossa. Percebe? Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos. Quem são os santos? Os crentes. De acordo com o quê? Com a vontade de Deus. Então nós temos alguém nos ajudando constantemente. Alguém direcionando, alguém dizendo assim, olha, esse pedido aqui é igualzinho... Estava pensando em casa em dar um exemplo. Né? Você pensa numa festa de aniversário de criança, e aí você já está na festa lá, e aí chega lá o Joãozinho lá, vestidinho de marinheiro, perfumado, cabelinho todo penteadinho, todo mundo fala que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Mas aí você volta a fita e vai lá para a casa dele. Aí a mãe dele chama ele para tomar banho, ele não quer. Ele sai correndo, ele foge. Né? Mas... os pais já tinham se comprometido aí na festa, falou, não, eu vou levar o Joãozinho na festa porque ele é amigo do Zezinho, então pode deixar que ele vai estar lá. Ele vai estar lá. Mas ele foge. Aí a mãe cata ele numa dessas corridas, cata meio para a roupa, puxa tal, e esfrega, pega, dá marra, leva no banheiro, esfrega, dá um banho, né? Bota a roupa, ele chorando, tudo. Aí quando chega na festa, ele chega lá de marinheiro, né? Cabelinho penteadinho, né? Gel no cabelo, né? É mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso que acontece, né? Mais uma, não só ajuda a gente, mas direciona também. 28 fala assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Primeiro é daqueles que amam a Deus. Tem um porém aí, né? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, aqui a ideia de conhecer, não é que conheceu o que ele seria, a ideia de conhecer, não de conhecer os feitos, mas de conhecer a pessoa. Tá? Deus nos conhecia antes da fundação do mundo. Né? Eu sei dos feitos da Marlene, mas eu também conheço a Marlene. Né? Certo? É isso que ele está dizendo. Deus nos conheceu antes da fundação do mundo. A esses que conheceu, ele também predestinou para um propósito. Deus conheceu antes da fundação do mundo e predestinou para um propósito. Para quê? Para que para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, Deus conheceu e predestinou para sermos conformes à imagem de seu filho. Nós vamos chegar lá? Isso não pode ter dúvida, meus irmãos. Porque Deus nos conheceu e nos predestinou para sermos. Se ele falhar, tem um problema aí. Nós vamos chegar onde ele quer que a gente chegue. E aí, ele continua dizendo, no 30, e aos que predestinou,
Ele predestina, ele conhece e predestina, predestinou, vai chegar lá, tá? Aí ele chama, mas aí ele já predestinou. Então ele chama, ele justifica, aos que chamou, a estes também justificou, aos que justificou, a estes também glorificou. Percebe que está tudo no passado? Deus já chamou, Deus já justificou, tá? E Deus já glorificou. Estranho, né? É igualzinho, sabe aquela... como é que é a expressão? Agora já, mas... Como é que é? Já, mas não agora. Por quê? Porque ele fala aquilo interessante, olha, no 17 ele fala, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se com ele sofremos, com ele seremos glorificados. Então ele está dizendo, vocês vão ser glorificados. Aqui ele está dizendo que ele já glorificou. Né? O que ele está dizendo? Lá, a glorificação é o processo. Nós vamos chegar lá. Aqui é o que Deus fez, já fez, está feito. Lá no 17 somos nós, aqui é Deus. Tá? O cristão é constantemente ajudado e direcionado. Você já parou para pensar nisso? Aonde Deus quer que você chegue, você vai chegar. Independente do seu desejo, independente da sua vontade. Aonde Deus quer que você chegue, você vai chegar. E Ele vai estar ao teu lado o tempo todo te ajudando, sendo um consolador, um ajudador, através do Espírito Santo. São privilégios que nós temos e que a gente não se dá conta. Então nós temos a certeza de vida eterna, nós temos livramento do pecado, da escravidão do pecado, nós temos uma filiação, né? Quando te falarem em ser filho de quem, você pode falar de boca cheia, né? Não tenha medo. Eu sou filho de Deus, apesar de mim, porque não é por mim. Eu tenho constantemente um ajudador, o Espírito do Senhor. E o próprio Deus está trabalhando para que eu seja conforme a imagem do seu Filho. Você acha que Deus vai falhar? O cristão é alvo do amor e do cuidado constantes de Deus. Romanos 31 a 39. 31 e 32... Que diremos, pois, então, à vista dessas coisas? Que coisas? Essas que eu acabei de dizer. Sermos constantemente ajudados e direcionados. Sermos recipientes de esperança, uma esperança que não se explica. Esses dias a gente estava conversando, acho que foi aqui, numa IBD, com relação à morte. Né? E como é diferente você perceber um velório de um incrédulo e um velório de um crente. Verdadeiramente crente. Né? Não existe tristeza, sim. Né? Existe saudade, sim. Mas existe desespero? Não. De um cristão verdadeiro não tem desespero. Né? Então, à vista dessas coisas, que diremos, pois, à vista dessas coisas? O cristão é constantemente ajudado e direcionado. O cristão tem a marca da esperança e da paciência. O cristão recebe pelo Espírito Santo a confirmação de sua filiação. E o cristão está livre da condenação e da escravidão do pecado. À vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas?
E aí ele continua dizendo sobre a questão da salvação aqui. É um amor salvador. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Está falando sobre salvação aqui. É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo que morreu, quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Nós temos o Espírito Santo em nós, nos ajudando, nos direcionando, levando a nossa oração, mexendo com a nossa oração, entregando a nossa oração para Deus como ela precisa, mas nós temos mais alguém orando por nós. Cristo, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Deus não dá isso para ele não, por enquanto. Ou não dá nunca. Ou dá, mas ele está lá intercedendo. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez? Como está escrito, e aí ele cita o Salmo 44, 22, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Novamente aqui, a ideia de que aqueles que desejam viver vida piedosa sofrerão perseguição. Não tem como. Né? E ele termina, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor que Deus tem por nós. Nem outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor de Deus por nós é demonstrado na obra de Cristo na cruz. Diante disso tudo, queria que você, recapitulando bem rapidamente, você consegue lembrar algumas bênçãos que você tem por ser um cristão e que não são suas. Eu gosto de brincar, né? Pode tomar benção, pode tomar posse, tá bom? Tem coisas, o grande problema é tomar posse do que Deus não prometeu. É olhar para a Bíblia e pegar coisa que Deus não disse e dizer que Deus disse. Esse é um problema. Mas o que Deus disse que é seu, isso não é problema. Né? Aqueles que estão em Cristo está livre da condenação eterna e da escravidão do pecado. Se você é um cristão, se você já entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, você está livre da condenação, para sempre. Não é pelo que você faz ou deixa de fazer. Mas tem a escravidão do pecado. Você está livre da escravidão do pecado, mas você precisa mortificar os feitos do corpo. Isso é uma evidência de que você está livre da condenação. Né? Percebe como que as coisas andam juntas? Filiação. Você está livre, você tem filiação e herança eterna, você tem esperança viva e paciente. Mesmo que eu passe por tribulações, eu não vou fraquejar. Por quê? Porque a esperança que está em mim é Deus quem colocou. Auxílio divino, diário, constante e permanente. Deus me ajudando todos os dias. Deus direcionando aquilo que eu peço. Redirecionando os meus pensamentos. Deus, Cristo orando por mim. E eu sou amado e protegido. Livre, filiação, esperança, auxílio, amor e proteção. Diante disso, para a gente encerrar, aplicações para a gente. Qual deve ser a nossa resposta?
O fato de não haver mais condenação tem gerado gratidão diária ou esquecimento? Ou você só lembra quando você está passando perrengue? Por que é que você faz o que você faz? Essa pergunta é importante. Por que é que você serve? É errado servir? Não. Deve servir. Mas por que você serve? Por que você serve o próximo? Não só os irmãos da igreja, mas por que você serve? Porque você de alguma forma está tentando segurar aquilo que Deus disse que você não tem mais? Ó, não há mais condenação. Mas eu preciso, deixa eu garantir, deixa eu fazer algo a mais aqui. Isso tem muito. Parece brincadeira, mas tem muito. Está no DNA da gente. Fazer algo para poder, à base da troca. Por que você faz o que você faz? Como você faz? Você faz, e aí quando você serve, isso é um peso ou é uma satisfação? Isso responde muito. Isso responde demais. Você tem procurado mortificar os feitos da carne com as suas paixões? Essa é uma luta diária sua? Ou você nem pensa nisso? Como é seu relacionamento com o Senhor? Relacionamento de filho? Ou quando você vai falar com Deus, parece que você está... Quem já fez entrevista de emprego e aí teve que enfrentar alguém do outro lado que ia fazer perguntas e respostas e você está todo trêmulo, nervoso, com medo de responder errado. Como é que é? Como é que você está diante de Deus? Diante do Abba Pai, diante do Paizinho? Ou diante de alguém que você mal conhece? A oração não flui. Por quê? Porque eu não conheço. Como é o seu dia a dia? Como é que você lida com o seu dia a dia com relação ao seu relacionamento com Deus? Você está ciente de que o sofrimento faz parte da adoção? Você sabe o que significa sofrer com Ele? Quando está passando por sofrimento, qual atitude de esperança ou é com paciência ou é inconformismo e rebeldia? Você espera ou você se rebela? Como você encara uma oração não respondida ou respondida ao contrário? Eu peço para Deus me mandar para lá e Deus me manda para cá. E daí? Como é que eu respondo a isso? Como é que eu encaro isso? Lembra lá que Deus está nos direcionando para nos tornarmos conforme a imagem de seu Filho? Como você enxerga situações positivas na sua vida? Aqui é fácil, né? Às vezes a gente nem lembra de Deus também. Né? Às vezes foi nosso próprio esforço. E as negativas? Como você enxerga as situações negativas? Você enxerga como... Eu tenho que lembrar que Deus está... A vida do cristão, ela está diante de Deus. Deus nos orienta, Deus vai nos levar onde a gente precisa chegar.
né? E aí acontecem coisas negativas, né? Como é que eu encaro isso? Diante da demonstração de amor de Deus por você, qual a sua demonstração de amor por Ele? Diante do cuidado e proteção com você, com a sua fé e com a sua salvação. Para a gente pensar, né? São muitas bênçãos que nós temos como cristãos, né? Muitas. Né? Se lá o pessoal do Irã lá errar o alvo, em vez de mandar a bomba, mandar aqui agora e estourar isso aqui tudo, e todo mundo aqui morrer, para onde você vai? Hã? Pode responder. Amém. Sem dúvida. Gálatas 2:20 diz assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu tenho que olhar para a minha vida e conseguir enxergar as coisas, as bênçãos que eu tenho por ser cristão. E lembre-se, né, não há mais condenação. Né, não há mais condenação. Mas você precisa mortificar os feitos da carne. Né? Lembre-se, agora você é um filho. E você pode chamar Deus de paizinho. Então, destrava. Agora, como é que eu vou destravar? Né? Como é que eu destravo esse relacionamento? Vindo nos cultos. Né? Oração. É a vitamina BO, né? Bíblia, oração, comunhão. Né? Se eu fico vindo à igreja só de vez em quando, eu não vou. E só às vezes eu tenho um momento de comunhão, só às vezes eu busco a palavra, eu vou ter dificuldade de ter comunhão com Deus. De poder chegar na presença dele e chamar ele de pai querido, de paizinho. Eu vou tratar ele como um entrevistador de emprego. Né? Gaguejando. Né? Gaguejando. Você já percebeu como é que os filhos falam com a gente? Como é que é? É natural? Como é que é? Eles gaguejam, eles tremem? Como é que é? Se você não for um pai muito... Né? Geralmente, né, não tem trava nenhuma. Né? Quer pedir, pede mesmo. Quer falar, fala mesmo. Né? Por quê? Né? Porque tem intimidade. Né? Como é que é o nosso relacionamento com Deus? Que a gente possa juntos, né, lembrar das bênçãos que nós temos em Cristo, tá bom? Queria que vocês conseguem lembrar 5 coisinhas só. Primeiro, ser livre. Você é livre da condenação, você é livre da escravidão do pecado. Consegue falar aí? Eu sou livre? Eu sou livre. Você é filho de Deus. Aqueles que estão em Cristo, aqueles que entregaram a vida a Cristo, podem dizer: eu sou um filho de Deus. Eu sou livre, eu sou filho. Consegue falar? Eu sou filho. Que mais? E agora vai complicar um pouquinho. Eu tenho paciência, eu tenho condições de ter paciência. Eu vou melhorar para vocês, tá bom? Eu consigo me esforçar, eu consigo ser paciente e aguardar, né?
a paciência e a esperança. Eu tenho esperança. Você tem esperança, meu irmão? Em Cristo nós temos esperança. Em Cristo nós temos auxílio divino. E em Cristo nós somos amados. E muito amados. Isso não é por nós. Não é por nós. É por causa daquele que nos amou e a si mesmo se entregou. Amém? Que a gente possa ser desafiados com essa palavra. E ao levar, amanhã começa novamente nossa batalha, né? E que você possa trazer essas ideias para a tua cabeça. Né? Quais são os desafios que você tem? Que Deus possa te abençoar e te conduzir. Tá bom? Assim como eu também. Vamos orar? Enquanto isso, se o louvor tem mais uma música. Senhor, eu quero te agradecer primeiro pelo cuidado do Senhor, pela maneira como o Senhor tem sido bondoso conosco, ao olhar para a tua palavra e perceber que por causa daquilo que o Senhor fez por nós, não há mais condenação. Nós estamos livres. E o que nos cabe agora é agradecer ao Senhor, mortificar os feitos da carne, lutar por santificação. Mas estamos livres do pecado, ele não nos amarra mais. Nós podemos olhar para o Senhor e chamar o Senhor de Pai. E não só de pai, mas de pai querido, de pai que está presente, de pai que ajuda, de pai que é constante, que está o tempo todo nos auxiliando e nos ajudando. Ao mesmo tempo, obrigado pela esperança que o Senhor coloca no nosso coração, porque sabemos que aqui não é o fim. Nós sabemos que o Senhor tem planos para a nossa vida, e planos maiores e melhores que os nossos. Por isso, ao passar por dificuldades, nos dá paciência, nos dá esperança, nos dá conforto na tua palavra. Obrigado porque se isso tudo já não fosse bastante, o Senhor colocou o teu próprio Espírito em nós para falar com o nosso Espírito, para trazer ao nosso ego que somos seus filhos e perceber o quanto o Senhor tem cuidado de nós todos os dias, o quanto o Senhor tem sido bom conosco. Por favor, nos perdoa, porque nós muitas vezes não nos relacionamos com o Senhor como deveríamos. Por favor, nos ajuda. Obrigado, porque o Senhor continua conduzindo as nossas vidas e o Senhor vai nos levar a nos tornar conformes o Teu Filho. Obrigado por isso, porque não depende de nós. Depende do Senhor. E nós te agradecemos por isso. Obrigado porque o Senhor nos amou. Obrigado porque o Senhor se entregou por nós. Obrigado porque essa demonstração de amor é maior do que a gente possa pensar ou imaginar. E não só isso, o Senhor continua cuidando de nós. Continua nos levando para casa. Por favor, obrigado. Olha para o nosso coração, quebranta o nosso coração na presença do Senhor. Nós somos gratos, porque não merecemos, mas mesmo assim, o Senhor tem derramado todas essas bênçãos sobre nós. Nós oramos agradecidos. Em nome santo de Jesus Cristo. Amém, Jesus.